Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, Pai bendito, pedindo Tuas bênçãos, pedindo a Tua misericórdia em nosso favor, em favor da igreja, em favor dos irmãos que nos assistem, pedindo também, Senhor, a Tua bênção sobre a exposição da Tua palavra que faremos neste momento. Vem abençoar, Senhor, os presentes e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Ó Senhor, abre as portas e abençoa grandemente, nos dá graça, nos dá vitória, e que a Tua palavra, Senhor, tenha o alcance necessário nos corações e que possa abençoar as famílias e as pessoas que estão ouvindo, estão nos assistindo. Deus santo e bendito, também Te damos graças pelo nosso ministério, pelo comentarista da nossa revista. Abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa o Teu povo. Assim, meu Pai, Te pedimos e também Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de poder comentar com os irmãos a respeito desse tema tão importante. Queremos lembrar os irmãos do nosso tema trimestral. Quero mostrar a revista nova para os irmãos e também parabenizar o trabalho tão bem feito da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus por uma revista tão bem elaborada, uma revista bonita, bem elaborada e que nos traz lições preciosas. Nós estaremos estudando esse trimestre alusivo à Igreja eleita e também redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estaremos meditando nesse momento sobre a lição de número 2, cujo tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Para todas essas lições, Paulo está usando, irmãos, o livro ou a carta aos Efésios, e o comentarista, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele tomou como base todos os seus textos baseados na Epístola aos Efésios. O nosso texto áureo diz: Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E também a nossa leitura em classe, eu vou estar apenas lendo e pretendo destacar algumas lições que eu pude ver e selecionar dessa leitura em classe. No capítulo 1 e o versículo de número 3 a seguir, que é a nossa leitura em classe, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele mesmo. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade e o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão nos céus, como as que estão na terra. No verso 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. 13. Em quem também nos
em quem também vós estáis, porque desde que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ora, lido, irmãos, o texto base da aula de hoje, nós queremos introduzir a aula de hoje falando a respeito do primeiro verso aqui da lição, que é também o texto áureo, o verso de número 3, onde Paulo começa, num estilo de linguagem, que alguém diz que ele está louvando a Deus. Ele começa essa escritura louvando a Deus. Quando ele diz que Deus é bendito, ele diz: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai então exaltando ao Senhor, que na sua bondade, no seu amor, ele abençoou a igreja com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer aos irmãos é esta expressão, todas as bênçãos espirituais. E alguém pode perguntar, quantas bênçãos espirituais Deus tem para dar à igreja, para dar um crente salvo? E na verdade, não dá para a gente contar, irmãos, quantas bênçãos espirituais Deus tem para dar à igreja. Quando Paulo afirma todas as bênçãos espirituais, está englobando tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Paulo, em uma de suas visões, porque ele teve diversas, numa delas, que ele afirma ter ido aos céus, ter ido até ao terceiro céu, e ele afirma que viu coisas maravilhosas, coisas que não é lícito contar aos homens. Quer dizer, ele viu muita coisa linda, louvável, e são coisas espirituais, são bênçãos espirituais, as quais Deus reservou para a igreja naquele dia. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo 1, penso que o verso 4 e 5, Pedro faz menção a esta riqueza. E lá ele diz que Deus é bendito, Deus é misericordioso, e em Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, Deus então reservou uma herança incorruptível, que não pode murchar, guardada nos céus para vós, a igreja. Então, queridos, na verdade a igreja, depois de salva, depois de redimida, ela então agora ela é herdeira de tudo aquilo que Deus tem preparado nos céus, para a igreja herdar, para a igreja possuir, para a igreja ser dona, quando ela chegar, por ocasião do arrebatamento ali no céu. Então, todas as bênçãos seria tudo aquilo que Deus reservou para a igreja dele. A começar por essas bênçãos que Paulo vai mencionar agora. Ele vai mencionar aqui pelo menos, eu anotei, destaquei 6 grandes bênçãos que Deus ele concede à igreja. E são bênçãos, como diz o comentarista, no tema da lição, são bênçãos sublimes, quer dizer, sublime porque são coisas celestiais, são coisas do alto, são bênçãos que jamais passarão, são bênçãos espirituais, riquezas que jamais passarão. Por isso sublime, porque não é coisa de homem, é coisa de Deus. Então, a primeira bênção que Paulo vai mencionar é a eleição. Paulo vai dizer que Deus ele nos elegeu em Jesus, antes da fundação do mundo. Essa eleição, ela é em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, não existe eleição.
Porque o plano da salvação, ele foi manifesto em Jesus Cristo, embora ele foi elaborado por Deus na eternidade, mas na plenitude dos tempos a Bíblia diz que Jesus nasceu. Então Jesus Cristo é esse plano salvador, esse plano salvífico que Deus elaborou na sua eternidade. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele está prometido desde o Gênesis. Desde o capítulo 3 de Gênesis, aparece a primeira referência a respeito da vinda de Jesus Cristo, como aquele que veio para salvar, para abençoar. Essa eleição, ela é em Jesus. E uma segunda bênção, essas duas bênçãos, há quem diga que são as bênçãos oriundas do Pai. Nesse capítulo e nesses versos, Paulo vai também destacar a doutrina da Trindade. Pois Paulo começa dizendo das bênçãos oriundas do Pai. A primeira delas é a eleição, a segunda é a predestinação, que está no verso 13 e no verso 14. Então Deus nos elegeu em Jesus e também nos predestinou em Jesus. E essas duas grandes bênçãos espirituais, elas, podemos chamar de bênçãos do Pai, aqui nesta escritura base da aula de hoje, da aula cujo tema é as sublimes bênçãos espirituais em Cristo. Então, Deus nos predestinou em Cristo. Embora nós temos uma aula a semana que vem a respeito da predestinação, então não quero tecer muito comentário, mas o que Deus predestinou foi o plano, foi Cristo. Então, em Jesus, o ser humano está predestinado aos céus. Em Jesus, o homem está predestinado à glória eterna. Há aqueles que acham que a predestinação consiste num grupo que Deus criou para ser salvo, que Deus criou para escolher o seu Filho Jesus, e é um outro grupo que Deus criou, mas que jamais aceitará o Filho de Deus. Mas essa crença, ela não é bíblica, ela não é certa. O Evangelho vai nos provar que Jesus é, na verdade, o plano da salvação. Nele, quem crê está predestinado. É como alguém estiver afogando, alguém estiver numa situação difícil, seja no mar, seja no rio, ou em alguma lagoa, e alguém joga para ele uma boia, ou mesmo que envia algum barco salva-vida. Aquele barco alguém coloca ali na água, envia ali na água, no intuito de salvar aquela pessoa, no intuito de lhe resgatar. Porém, aquele resgate é um resgate condicional. Aquela pessoa precisa alcançar o barco. Aquela pessoa precisa conseguir entrar no barco. Aquela pessoa precisa querer entrar naquele barco. Uma vez que ele entrar naquele barco, ele está salvo. Ele está seguro. É bom também frisar que aquele barco é sem motorista. Aquele barco não tem ninguém para guiar, apenas lançar no mar ou nas águas para salvar aquela pessoa. E aquela pessoa, reconhecendo que precisa escapar, ele vai logo lançar mão do barco, vai lançar mão daquele utensílio para poder se salvar. E assim Deus enviou Jesus ao mundo para salvar a humanidade. Como o próprio Jesus disse uma vez para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que acredita está predestinado aos céus. Se ele nunca pular do barco, se ele nunca deixar o barco, ele vai um dia chegar lá para a glória de Deus. Jesus confirma isso quando diz: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagens. Portanto, a eleição e também a predestinação são bênçãos oriundas do Pai. Aí o apóstolo Paulo, ele vai citar bênçãos oriundas de Jesus, que ele diz no verso número 14, que em Jesus nós temos também a redenção. E essa redenção,
ela vai nos provar que nós estávamos longe de Deus, que nós pertencíamos ao mundo, pertencíamos ao pecado, pois a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo por Adão, o homem distanciou-se de Deus, o homem ficou longe de Deus. Mas agora o próprio Paulo escreve que pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. E a redenção que está no verso 14 é uma redenção que vai valer, que vai aparecer quando o salvo, ou quando Jesus lhe recolhe, que ele fica seguro para sempre, ou no arrebatamento da igreja. Essa redenção se completará. Pois enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nesse tabernáculo, essa redenção não poderá se concretizar, pois ela vai se concretizar cabalmente no arrebatamento da igreja, quando o salvo receberá, quando nesse dia, nesse tempo, o salvo receberá o seu corpo glorioso. Então, a redenção a igreja alcançou, nós alcançamos em Jesus Cristo e a sua ressurreição. E também, no verso 11 da revista, Paulo vai dizer que em Jesus nós temos e nos tornamos a herança do próprio Deus. Então a igreja, o crente, aqueles que servem ao Senhor, são propriedades de Deus. Exatamente por causa da redenção e da herança. Porque a herança, a redenção, o ato de redimir, de comprar, é algo que houve um preço, tem um preço a pagar. E a Bíblia prova que Jesus pagou o preço pela sua igreja. Jesus não tomou a igreja à força. Jesus não invadiu o espaço de ninguém. Jesus não fez uma proposta e deixou sem quitar, sem pagar. A Bíblia vai provar que Jesus pagou essa redenção com a sua própria vida, com o seu próprio sacrifício. Aí o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo 18 e 20, que não foi com ouro ou prata, ou um outro tipo de valor como pedras preciosas, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, imaculado, puro e inocente. Esse foi o preço de uma alma, foi o preço de um pecador, foi o preço da igreja. É bom lembrar, queridos, que essa redenção, esta herança que Deus propõe ao homem por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, é uma proposta universal. A salvação, ela é universal. A salvação não é regional, não é local. Ela é uma proposta de Deus para o mundo. Jesus disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Ele amou o mundo. Então, é sempre bom lembrar que a igreja é alguém, é uma entidade, é uma família criada e gerada por Deus. Deus planejou a igreja na eternidade, no seu coração na eternidade, para que todo aquele que crê no Evangelho, em Jesus, ele tenha um espaço, um lugar na casa de Deus e na família de Deus. Então a redenção e a herança são bênçãos oriundas do sacrifício de Jesus Cristo. Então podemos ver claramente, Paulo afirmando claramente, que a salvação de uma pessoa, a origem de uma igreja, o sucesso de uma igreja, para a igreja existir, há um trabalhar lindo, um trabalhar em conjunto, um trabalhar mútuo da Trindade. Então quando alguém se salva, é um trabalhar da Trindade. Deus já planejou isso na eternidade, Jesus executou quando ele morreu, ressuscitou dos mortos, o Espírito Santo aplica e aplicará sempre a salvação na vida daquele homem que crê, daquele homem e daquela mulher que acreditar. Aí depois que nós anotamos, que nós mencionamos duas bênçãos da parte do Pai, que é a eleição e a predestinação, citamos aqui duas oriundas do poder da misericórdia de Jesus, a redenção e a herança. E aí o apóstolo Paulo ele vai citar mais duas bênçãos lindas e maravilhosas que são oriundas do Espírito Santo. Aí no verso de número 13, Paulo diz
que a igreja, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E este selo que Paulo está dizendo, ainda que alguém diga que é o batismo com o Espírito Santo, mas há quem diga que não é o batismo com o Espírito Santo. E Paulo está dizendo que o salvo, ele tem o selo do Espírito Santo. A própria salvação, ela opera já como uma prova, já como um documentário. E o selo, que nos dias modernos, nos dias atuais, quase não se fala, quase não se tem selo, né? Mas algumas coisas, ainda existe o selo, mas o selo é um sinal de propriedade. É um sinal que vai denotar que aquela mercadoria tem um dono e que ela não está violada, que ela não está adulterada e que tem um dono. Então este selo é o Espírito Santo que o cristão tem. É o Espírito Santo que vem morar na vida do crente quando ele aceita Jesus. Nós vemos essa referência bíblica no Evangelho de João, no capítulo de número 7, o versículo 38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí a Bíblia diz, e Jesus dizia isto do Espírito Santo que havia de receber aqueles que acreditavam nele. Um outro dia Jesus disse aos discípulos que ele ia voltar ao Pai, ia para o Pai, ia rogar o Pai para enviar o Consolador na vida deles. O Consolador que o mundo não conhecia, porque não pode receber. Aí Jesus vira para eles e diz, mas vocês conhecem, porque habita em vocês. Então, quando o crente ele recebe o batismo com o Espírito Santo, que alguém diz que é o selo da promessa, quando ele recebe, ele já tem o Espírito Santo, ele já é salvo. Ele recebe então o batismo com o Espírito Santo como um reforço, como graça, como poder, unção, revestimento, para poder servir a Deus melhor, ganhar almas para Jesus e ser vitorioso também contra o mundo. Mas ele já tem o Espírito Santo. O batismo vem ser um revestimento, vem ser uma armadura para poder trabalhar para o reino de Deus. Aí Paulo vai dizer da segunda bênção espiritual, que é oriunda do Espírito. Primeiro o selo do Espírito. E depois o penhor, ele é como o penhor nas nossas vidas para alcançarmos a redenção naquele dia. E o que é o penhor? O penhor, irmãos, em suma, o penhor seria como se fosse uma parte do pagamento que se faz alguma coisa. Se dá algum objeto, alguma mercadoria, para poder segurar aquele produto, segurar aquela mercadoria, né? E ali também fica já certo, fica subentendido que quem penhorou alguma coisa vai retornar a segunda vez para poder quitar o resto, né? É sabido pelo Banco Caixa Econômica Federal, se alguém tem alguma joia, algum objeto de valor, você pode apresentar esse objeto de valor e ali o gerente vai avaliar o preço da sua mercadoria, seja um anel de ouro, seja uma peça de prata, sei lá, alguma pedra preciosa, vai avaliar e vai receber aquela pedra, aquele anel ou aquela aliança, sei lá, seja o material que for, vai receber como parte do pagamento e vai lhe dar o valor em dinheiro e ali o irmão, a pessoa, vai se comprometer a voltar ali para poder acertar o restante. Então veja que coisa linda Jesus fez, irmãos. Veja que coisa linda o Pai operou na terra. A igreja salva, liberta, tem os seus pecados perdoados e ainda está assegurado biblicamente que quem tem o Espírito Santo, ele está na verdade, aleluia, ele vive na verdade uma novidade de vida. O cristão, ele não é deste mundo, o cristão pertence a Deus. O cristão, ele já tem o seu valor empenhorado. E a prova disso é que a igreja, ela é igreja porque ela tem o Espírito Santo. O crente é crente salvo porque tem o Espírito Santo. E por ter o Espírito Santo, ele já é propriedade. Ele já pertence a Deus, já pertence a Jesus. Porque já temos o penhor,
ele já deixou um sinal. Ele já deixou um sinal e agora resta a igreja ser arrebatada e completará então a palavra na sua íntegra. E também eu quero destacar aqui, irmãos, já estou indo para o final da minha exposição, porque não quero ser longo, não quero ser também exaustivo aos irmãos, mas eu fiquei pensando, eu anotei aqui, que estas bênçãos que Paulo enumera, a eleição de Deus, a predestinação que Deus de antemão já deixou selado pela palavra que alcançaria os cristãos, a redenção em Jesus, a igreja como herança de Deus e também o selo do Espírito Santo, quer dizer, a presença do Espírito Santo na vida de um crente e também como penhor na vida do crente. Todas essas bênçãos, elas são condicionais. Elas, para que eu alcance, para que eu tenha, eu preciso acreditar no Evangelho. Veja na nossa leitura em classe, no capítulo 1, verso 13, e Paulo disse assim: em quem também vós estáis, depois, olha aí, em quem também vós estáis, quer dizer, em Cristo, depois que vocês ouviram o Evangelho, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Então fica muito claro que precisa haver na vida do crente, precisa haver na vida do pecador, um sincero arrependimento, uma sincera fé no Evangelho, uma sincera confiança em Jesus, para que a Trindade venha a operar o milagre, se assim possa dizer, o milagre da salvação na vida dessa pessoa. Essa pessoa, uma vez crendo, ele se entrega ao Evangelho. E aí Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa, e ele começa então a herdar, a fazer parte da família de Deus, como o próprio Paulo vem afirmar depois, que nós não éramos, mas pelo sangue de Jesus Cristo, agora somos filhos de Deus, e fazendo parte da família de Deus. Este é o entendimento claro da palavra do Senhor. Até porque a Bíblia, quando Jesus prega a Nicodemos, já citei essa referência hoje, Deus, ele não vem selecionar por acepção, não vem salvar porque é de uma família nobre, porque é de uma família diferente, ou não vem salvar porque A ou B tem esse ou outro possibilidade ou interesse. Deus não se interessa, irmãos, pelo que o homem tem, pelo que o homem é. O interesse de Deus é geral, é a alma do ser humano. O que entra em foco é a alma, porque Deus, ele quer e ele ama as nossas almas. E o convite é a todos. Os que acreditam na predestinação, eles acham que mais cedo ou mais tarde, aqueles que Deus escolheu para a salvação, eles virão. Mas na verdade, essa doutrina é mentirosa. A salvação, ela destina-se a todos que se encontram em perigo, se encontram no pecado e reconhecem em Jesus o seu escape, reconhecem em Jesus a sua porta de saída, reconhecem em Jesus o seu barco salva-vida, reconhecem em Jesus a sua boia que pode dar salvação no meio das águas, e lança a mão e entra e se salva em Jesus. Quando a Bíblia diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja que ele não está mencionando quem, ele está dizendo, vinde a mim todos. Então é a todos, a salvação ela é para todos. Ainda na era de hoje, que nós vivemos um tempo bastante trabalhoso, bastante difícil, mas ainda passando o que a terra está passando, ainda vivendo o que as nações estão vivendo, um tempo de aperto, um tempo de perplexidade, um tempo de sofrimento, um tempo difícil de percas, mas ainda assim podemos enxergar a misericórdia de Deus, irmãos, para com o mundo, o amor de Deus para com o mundo. Embora esse problema atual, ele é visto pelos cristãos e pela Bíblia
como a ira de Deus sendo derramada já na terra, mas também é o amor de Deus em ação, é a misericórdia de Deus em ação. E aqueles que puderem enxergar em Jesus a saída, ele precisa se posicionar nessa última hora, e ainda dá tempo para nós revermos, para você rever, para nós avaliarmos que tipo de crente somos, o que precisamos colocar no lugar, porque, pelo que entendemos, isso fazendo referência aos dias de hoje, Jesus não tardará a voltar para arrebatar a sua amada igreja. As bênçãos de Deus nunca foi forçada. Certo pastor disse que a salvação, ela não foi imposta. Muito pelo contrário, a salvação, ela é uma proposta de Deus. Para o homem que acredita, para o homem que lhe honra, para o homem que tem coragem de largar o mundo, para o homem que tem coragem de renunciar ao mundo, para o homem que tem coragem de retribuir a Deus tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele fez por nós, nos dando o melhor, que é o seu Filho, que é o Espírito Santo. A única maneira de nós retribuirmos a Deus é entregando as nossas vidas para Jesus e sendo fiel a Ele até o dia maravilhoso da sua volta. Eu quero agradecer aos irmãos, quero agradecer aqui o meu pastor pela oportunidade de poder falar esses minutos, quero agradecer o irmão aqui da mesa de som, quero agradecer aos irmãos e rogo que os irmãos orem por nós e também nos assista. Se tiver alguma pergunta, mande para nós responderemos aos irmãos depois, mas que Deus possa abençoar os irmãos através da exposição da palavra do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.